E pedir então para esse primeiro encontro, qual seria a mensagem final, as palavras que o Senhor quer que as pessoas levem no coração e na mente, de tudo que foi falado até agora. Que ame a si próprio, que procure ser mais caridoso, que procure ver o outro como se estivesse olhando para si, que não procure a Umbanda para prejudicar ninguém, que não nos usem os nossos nomes para acabar com a vida de ninguém, que sejam mais pensadores nas atitudes, pois tudo que você direciona volta para você. Se você direcionar o amor vem. Se você direcionar o ódio vai te habitar. E não me usem para fazer mal para ninguém. Jamais faço isso. Nem aqui, nem em Encruzilhada, nem em Calunga, nem em lugar nenhum. Não ponham meu nome em um trabalho para prejudicar qualquer pessoa. Agora, para ajudar, eu estou junto. Para tocar no problema em uma pessoa, é necessário trabalhar ali desde da raiz do que está acontecendo até um todo nosso. Seu Cruzeiro, o que determina a força de Exu? O trabalho, a verdade, ser correto, amparar, tudo isso determina uma força de Exu. Que enfraquece Exu? A mentira, o não cumprimento das suas tarefas, fazer o mal, porque nós, Exu de lei, não fazemos o mal. Primeiramente, mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite para quem é de noite e boa noite para quem é das madrugadas. Saravá para quem é de Saravá. Saravá. E salve o povo de Exu. Salve. Antes de mais nada, você tinha dito aí, antes de começar, dos tons da fala. Sim, senhor. Como é que está? Quanto mais alto o senhor puder falar, melhor é para o aprendizado de quem vai ouvir. Certo. Certo? Então, fala assim, esse é meu limite, eu vou aceitar e agradecer, viu? Bom, esse é meu limite. Tá certo. Tá. Moço, esse é um momento que não só vocês, matérias, está aqui, entendeu? Sim. Outros estão aqui, porque uma casa de Umbanda, não só as pessoas precisam de aprender, mas também novos espíritos que estão caminhando para sendo preparados, também escutam, também ouvem nossas palavras, ouvem os nossos conselhos, para se tornarem numa manhã, uma Umbanda diferenciada dessas mais antigas que tanto se falavam mal da Umbanda sem saber. Hoje, com essas publicações, com essa forma de trabalho que tu está fazendo aí para todos,
nos ajuda muito a desmistificar quem realmente é Exu e quem realmente não é. Entendeu? Sim. Antes de eu poder te responder algumas perguntas, eu vou me apresentar para você como poucas vezes apresentei aqui dentro desta casa. Meu nome é Exu Cruzeiro, trabalho na Calunga Menor. Sobre as energias de Omulu e regido por Inhaçã na Calunga Menor. Entendeu? Sim. Me apresento nesta casa como orientador espiritual. Venho acompanhando esse médium, aonde fiz em um determinado tempo atrás um compromisso de auxiliá-lo nessa jornada, nessa tarefa espiritual. Antes de qualquer coisa, te dizer e dizer aos demais que estão aqui que há tempos, para vocês há muito tempos, para nós não tanto, tive a minha última encarnação na Terra. Quando, na minha encarnação, foi no tempo dos negros, Prontinho, seu Exu, pode continuar. Naquela época, estávamos como senhores carrascos, como senhores que judiávamos, cobrávamos e ao mesmo tempo seríamos muito severos aos erros dos negros. Depois veio o meu desencarne e por um tempo tive no umbral. E com esse tempo do umbral, aos poucos e com ajuda, consegui me libertar e assim fui assistido
espiritualmente pelos próprios livros, aqueles que já eram mais evoluídos e queria nos ajudar pela tamanha das coisas negativas que fiz a eles. Comecei a trabalhar por um lado, por outro, ajudando já com uma consciência mais entendida. Quando fomos levados à linha da Calunga Menor, cemitério, e lá naquela época já tínhamos tarefas. Aqueles que saíam-se melhor nas tarefas se davam melhor nas suas caminhadas, nas suas jornadas. Eu fui um desses. Começou-se então um movimento aonde se chamaria e chama até hoje a Umbanda. Foi dado para mim a oportunidade de caminhar desde os primeiros passos da Umbanda a estarem ao lado de médiuns que precisavam de serem ajudados e com a tarefa que cumpro até hoje de socorrista dos espíritos que apresentavam-se ali na Umbanda e que tornava médiuns que nem sabiam o que era isso, mediunidade, pessoas obsediadas, pessoas com problemas mentais e que eram na realidade médiuns, e que a Umbanda veio surgir para acolher aqueles médiuns, dando assim os primeiros passos dessa religião que hoje vocês estão nela. Assim passou tempos. No tempo de contato de vocês aqui na Terra, por volta de ano 1960 de vocês, me fizeram uma proposta que eu seria o acompanhante de um médium que viria a encarnar. E nos tempos de 1963, nascia-se esse moço em qual uso hoje, mas estava só acompanhando ele. Ainda não era a época de fazer o desenvolvimento. Nos tempos dele já, com os seus 16, 17, 18, chegou exatamente o momento da missão. Até então, ele não me conhecia, eu pouco apresentava espiritualmente no quadro dele, e quando houve então a primeira incorporação dele comigo,
dando assim um início de médium e Exu se evoluírem, trabalhar para o bem. Aos poucos fomos preparando ele, e no tempo dele dirigir uma casa, dirigir esta casa, aí sim o nosso trabalho foi aumentando, porque a maioria de vocês entra numa casa de axé como essa e não vê o movimento espiritual que há dentro dela. A maioria das pessoas resume só no que vê o trabalho e pensam que tudo que existe ali é aquele tempo, aquilo que ele está vendo na incorporação dos demais. Só que como nós, Exus, nós temos o papel maior, que junto com os demais outros caboclos, pretos velhos e os demais, preparar a casa, equilibrar a casa antes, durante e depois dos trabalhos. Então nada acontece só naquilo que vocês estão vendo. Há um grande movimento desde estas encruzilhadas que vocês cruzam para chegar até os guardiões que ficam no portão, até a chegada de cada entidade que se coloca para trabalhar tanto na direita como na esquerda. Quando vai havendo o trabalho, enquanto vai havendo o trabalho, tanto Exus e outros fazem a ida, a vinda, a ida e a vinda exatamente aonde está acontecendo um problema, a situação que o consulente, a pessoa ali chega na nossa frente. O estralar de um dedo de um preto velho ou a fumaça de um cacuruto desse tem muita importância, como o batido do cajado, o grito do caboclo, a batida no peito, tudo se transforma em energias para o movimento de um trabalho espiritual. Assim como vêm as pessoas, as matérias dentro de uma casa de umbanda, vem também espíritos que já os acompanham, vem também espíritos amigos e espíritos inimigos. Para tocar no problema em uma pessoa, é necessário trabalhar ali desde da raiz do que está acontecendo até um todo.
Senão uma pessoa entra numa casa como essa e geralmente vê nós bebendo e fumando e acha que viemos em terras só por isso. Acha que a tarefa da entidade da esquerda é só beber e fumar e conversar. Só que não. Às vezes adentramos as esferas do umbral, umbralinas, para ajudar aqueles que precisam. Retirando dessa parte que eu estou falando, voltando a Exu Cruzeiro, digo: sou um trabalhador da Calunga Menor, por favor. Sou um trabalhador da Calunga Menor, aonde, prestem bem atenção, trabalho com as almas suicidas. Essa tarefa foi me dada antes de eu incorporar nesse médium, antes mesmo de que a Umbanda surgisse no solo brasileiro. Meu papel com essas almas é ajudar no recolhimento delas, pois quando um ser encarnado perde-se a vontade de viver, ele cria dentro dele uma energia que ela começa a espalhar, o qual já somos acionados, direcionados, mandados. Muitas das vezes queríamos interferir em tal situação, mas o ser humano tem o seu livre-arbítrio, aonde só cabe a nós, naquele momento, naquele ato do suicídio, naquela negatividade maior, o recolher e direcionar algum campo santo, alguma calunga menor, algum cemitério, para poder, naquele momento, direcionar aonde é necessário, pois deixou-se de viver por conta própria, tomou decisões contrárias àquilo que estava previsto pelo tempo de vivência dele, e algo vai ser feito para que ele repare aquele enorme erro que ele decidiu tomar. E quem é um dos que está lá dentro da calunga, ou às vezes fora da calunga, para buscar naquele momento recebê-lo e direcionar, sou eu, Exu Cruzeiro. Outros também têm essa tarefa, mas na calunga, um dos que mais trabalha com almas de suicidas sou eu, porque não trabalhamos o tempo todo do lado do médium, trabalhamos com ele no momento da incorporação dele para atendimento. Porém, quando tudo termina e termina a parte de uma casa, nós voltamos às nossas tarefas, somos tarefeiros
Nossas tarefas às vezes se tornam muito maiores do que essa simplesmente de descer em uma casa usando o médio e atendendo as pessoas. A minha tarefa fora desse trabalho é na Calunga Menor. Aí estou sobre a lei na Calunga, no comando da Inhaçã e de Omulu, Senhor das almas. Tenho uma facilidade para entrar nos vários portais que levam a muitos umbrais, principalmente os que estão sobre a energia da Calunga. Não me preocupo com o tempo. Não me preocupo se eu tenho mais 1 ano, 10, 100, 1000. Eu me preocupo em trabalhar sobre a lei que me determinou e faço muito bem a minha tarefa. Todos os seres que desencarnam pela lei do suicídio, que tiram a própria vida achando que vai sair do problema que se está, que tomou essa decisão por alguma situação que está passando, jamais imaginam, depois da atitude de um suicídio, o que vai encontrar do lado de lá, nas nossas mãos. Então, a minha mensagem para encerrar esta parte é que pensem muito bem antes de tal ato, porque vão ter certeza de que vão passar lá na minha mão. Ah, vai. Pode falar suas palavras, moço. Seu Cruzeiro, o que determina a força de Exu? O trabalho, a verdade, ser correto, amparar, tudo isso determina uma força de Exu. Que enfraquece Exu? A mentira, o não cumprimento das suas tarefas, fazer o mal, porque nós, Exu de lei, não fazemos o mal, mas às vezes, tomando pela alguma vaidade ou emoção, atende a alguns pedidos, ao qual vai enfraquecer o Exu e derrubar o médium. Certo. O senhor é diariamente testado? Diariamente, noturnamente, a todo momento. Qual foi o maior desafio que o senhor teve que superar para se tornar Exu de lei? Boa essa pergunta. Comigo mesmo
dentro das esferas umbralinas e negativas, deixar de atrapalhar, destruir, deixar de fazer o mal. Pois quando estamos desse lado, que vocês chamam de quiumbas, sofredores, não medimos muitos esforços para destruir uma pessoa. Depois que você ganha o brasão da lei, a todo momento você é julgado também. Qual é o fim de quem finge mediunidade e fala em nome de Exu? Moço, tudo que se começa errado acaba errado. Sim. Em algum momento, principalmente, eu vou lhe dizer comigo, porque que eu tenho pouquíssimos médios nesse plano aí, que tu vai andar sempre. Tu já viu algum Exu Cruzeiro? É a primeira vez, seu Exu. Pois então, às vezes com isso aí, amanhã aparece um cunhado. Porém, muito cuidado, porque usar o meu nome, fingir estar incorporado comigo, não é bom. Não é bom, não ajuda em nada e pode até se dar mal muito cedo. E não me usem para fazer mal para ninguém. Jamais faço isso. Nem aqui, nem em Encruzilhada, nem em Calunga, nem em lugar nenhum. Não ponham meu nome em um trabalho para prejudicar qualquer pessoa. Agora, para ajudar, eu estou junto. Claro. Como o senhor definiria a Umbanda? Quer que eu fale? Sim. Um pronto-socorro espiritual, uma casa acolhedora, um lugar onde as pessoas que chegam com seus diversos problemas e diversas situações aonde já procurou socorro em igrejas, quando batem nesta casa ou em qualquer casa de Umbanda, ela está ali de braços abertos para ajudá-lo, ampará-lo e socorrer nas suas necessidades. Enganam-se quando entram numa casa de Umbanda para pedir trocas, pois nosso verdadeiro trabalho não é isso. Nosso verdadeiro trabalho é amparar, é auxiliar, é guiar. Seu Cruzeiro, o que a Umbanda não é? A Umbanda não é essa coisa ruim que se propagam às vezes por outras religiões. A Umbanda não é aquela religião que se cobra, aquela religião que não faz. A Umbanda não é uma religião de mentiras. Claro. Exu faz cura? Sim. Nós temos na Calunga o seu Exu curador. Nós temos Exus que trabalham como médicos. João Caveira, Dr. João Caveira, quando recebe um médium, quando tem um médium num grau de evolução, ele vem para fazer as curas
as cirurgias. Exu curador, quando encontra um médium, por que, filho? Eu vou lhe dizer uma coisa. Há-se de entender que precisamos de médios com conhecimentos, com determinação, com vontade, com respeito, com amor à Umbanda. Isso dá o direito de trabalhar com uma entidade mais evoluída, que faz cura, que faz toda a ajuda a quem bate na porta. Não adianta um Exu que trabalha com cura querer pegar um médium que não tem nenhuma preparação. Quando a entidade fuma e bebe, ela não estaria, de certa forma, impedindo que a cura seja efetivada nos espíritos necessitados que se aproximam daquele campo magnético? Ô filho, nós somos espíritos viciados. Não posso não trabalhar com essa bebida e com esse cacuruto, esse charuto que vocês tanto falam. Isso não me torna um ser de baixo calor. Faço isso para me igualar a vocês em determinadas vibrações, mas poderia estar te atendendo aqui sem nada disso, não me deixaria de cumprir a minha tarefa. Não é a bebida que me faz eu ser mais ou menos. Entendeu? Sim, claro que sim. Deixa eu te dar um exemplo. Isso, pois O médium não bebe. sim. Não fuma. Entendeu? Sim. Eu desço, bebo e fumo e posso deixar de beber e de fumar, que não vai modificar o meu trabalho com ele. Claro. Quanto à evolução de Exu, ficou esclarecido que isso não influencia, né? E quanto à eficácia na cura, na existência do álcool e do tabaco, isso não tiraria a capacidade de proporcionar cura aos espíritos que adentram o campo magnético do médium? Filho, eu vou explicar uma coisa para você. Sim, senhor. Nós temos o poder de transformar essa bebida, em um remédio. Temos o poder de transformar a fumaça disso em um elemento energético que vai, como se fosse um bisturi, como se fosse algo para ajudar naquele momento daquela cura. Quem disse que aquela cura ali naquele momento não depende desses elementos para ajudar? Nem todos os Exus que trabalham com cura e nem todas as entidades necessitam de beber e estar fumando na hora de um atendimento desse. Eu poderia atender uma pessoa para curar e não estar usando isso, entendeu? Sim, senhor. O que se deve compreender quando a entidade se denomina Exu Quimbandeiro? Simples. São graus, são esferas de atuações, são como as patentes usadas pelos soldados, que em determinados graus e esferas espirituais é necessário se apresentar como um quimbandeiro, mas não quer dizer que estando como quimbandeiro vai fazer o mal. Um quimbandeiro pode fazer o bem, um quimbandeiro pode desmanchar uma alta magia, um quimbandeiro pode
com as suas armas, defender aquele que está sendo atacado. Entendeu? Sim, senhor. Qual seria a sua reação quando se alguém se colocasse diante do Senhor pedindo uma maldade? Filho, não seria bom para ele. Entendeu? Não é que eu vou atacá-lo de alguma forma com o corpo. Não. Só que eu colocaria num lugar aonde ele certamente desistiria. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você acha que isso já não aconteceu? Já. Quando uma pessoa disse: eu quero que quebre a perna de fulano, é só uma ou é as duas? Não, é só uma. Então é fácil, eu vou quebrar uma dele e as duas suas. Mas as minhas, eu quero que quebre. Pois é, eu vou quebrar a dele e vou quebrar as duas suas. Se você quiser que eu quebre as duas dele, quebra as duas dele, quebra as duas suas e os dois braços seu. Não, aí eu não quero não. Pode deixar. Pois eu trabalho assim. Porque ninguém quer sentir a dor do outro, filho. Você já viu isso? Ninguém quer tomar a dor do outro para si, mas pedir para que ele entre em dor, sim. Entendeu? Sim. Exu exige dos filhos de Umbanda estudo? Sim. Queria eu que todos os médios desta casa se tornassem leitores e estudiosos para mudar essa Umbanda mais rápido possível, porque hoje estamos num momento... Perdão, pois não. Porque hoje nós estamos lutando para mudar o pensamento de cada médium sobre a Umbanda. Essa Umbanda de hoje não é aquela antiga. Essa Umbanda de hoje já estamos com médios preparando, médios novos, médios aonde tem o seu interesse em ver essa mudança. Mas poucos interessa, viu, filho? Vamos ser verdadeiros, né? O que há de mais urgente na Umbanda hoje que precisa mudar? O mais urgente, com certeza, é a mente das pessoas que estão dentro da Umbanda. Ainda encontramos casas onde Exus são cultuados como demônios. Isso é triste para nós. Ainda queremos ver isso afastado com o nome de Umbanda. Não somos demônios, não somos seres desprezíveis e não somos escravos de humanos. Somos agentes de orixás que dentro da lei executamos a lei e fazemos o de melhor. Quando a pessoa diz: me aconteceu um mal, onde estava meu Exu? Vou virar a imagem dele de ponta cabeça. Pode virar. Vira e pisa em cima e sacode ela do jeito que quiser. É um fraco, é um tolo. Podem pegar qualquer imagem dessa que me representar e quebrar ela. Para mim, nada disso importa. Porque se médium erra, temos que deixar ele pagar pelo seu erro. Entendeu? Sim. Se a pessoa se recusar a fazer uma entrega na encruza para Exu,
como o senhor responde? Respondo que as oferendas, os agrados, são para entrar em níveis, ou níveis superiores, em níveis melhor ou em níveis inferior, para ajudar naquele determinado problema que ele está passando. Nada é feito obrigado, nada é feito com a... Desculpa aí. Pode ficar à vontade. Nada é feito sem a vontade. Dar uma oferenda sem aqui estar com aquela vontade de oferendar não serve para nós. Entendeu? Claro. A oferenda começa daqui e daqui. E não tiramos da pessoa aquilo que ela não tem, não podemos. Uma vela é uma oferenda, uma marafa é uma oferenda, um cacuruto é uma oferenda. Se oferenda o que pode. Claro. Não seria determinar o Exu como mal a partir do momento que ele próprio pede a imolação, a matança dos animais inocentes? Ô filho, sobre essa questão de matança, há uma grande diferença de pensamento sobre isso aí. Um corte, uma emulação, como tu está dizendo, às vezes o que foi feito, o que foi determinado em cima daquela pessoa, há-se a necessidade de entrar no padrão vibratório que as entidades negativas estão lá. Não bebemos sangue, não preciso de sangue, não preciso de beber nem isso. Não aceito oferendas, mas determinados trabalhos é necessários os cortes para que se juntos alinhe aqueles seres que estão ali em volta. Todos chegam ali porque o Menga, filho, o Menga, abre-se um grande portal e um círculo muito grande em volta daquele que está sendo atendido, aquele que está precisando do corte e os seres que estão ligados a eles. Isso é de dimensões muito baixas, filho. Mas às vezes chega a necessidade de usar um corte, uma emulação. Claro. Isso depende, filho, de cada um que chega. A Umbanda não trabalha com corte. Não se corta nada aqui dentro. Entendeu? Sim. Nos dias festivos, em que o ser humano é menos precavido, Exu tem mais trabalho? Posso dizer uma coisa? Nesses carnavais que vocês falam aí, são os momentos que nós mais vem todos para a costa, para a terra, vem todos ali para movimentar energias, libertando alguns humanos que não sabem o que está trazendo para si, pois entra na festa da carne, da droga, do sexo, de tudo que é desregrado. Claro. Como que o senhor cuida das almas perdidas? Ah, sim. Tu voltou lá atrás. É. Porque normalmente começa aqui, né? A pessoa se permite muito, aí depois que morreu, que vai pegar consciência do que fez. Filhos, muitos hoje aqui,
como acima daqui, tá assim, todos escutando esse diálogo que nós estamos tendo. Sim. Pegamos determinados espíritos, por isso que tem uma diferença no kardecismo. O kardecismo, ele vai se fazer as leituras e trabalhar de uma forma. Nós trabalhamos de outras formas, nós paralisamos em determinados momentos tais almas perdidas, direcionamos elas ao mesmo campo que o Kardec faz, mas nós trabalhamos com almas mais revoltadas, mais apegadas ao mundo material, aqueles que jamais queriam desencarnar naquele momento, aqueles espíritos que estão sofrendo muito, mas é muito, filho, e que precisa de um começo de uma consciência. A evolução é a consciência. Então, lidamos com eles, direcionando aonde o padrão vibratório que é necessário, que vai dar o campo dele viver, levando ele para lá. Às vezes vão para o umbral, viu, filho? Às vezes vão lá para o umbral. Volta lá, fica lá. Até tem muitos danados aí, né? Existem doenças próprias do mundo astral? Começa lá. Por isso que nós atuamos como os doutores. Por isso que tem os banhos de descarrego. Um corpo astral doente é uma matéria danificada. Acabou. Pronto. Então, se a pessoa, por exemplo, frequentar um ambiente de sexo grupal, ela não estaria entrando na frequência de espíritos doentes que poderiam transmitir para o perispírito dela doenças que ela ainda desconhece? Filho. Olha lá. Lógico. Na realidade, os seres humanos não sabem viver na Terra. Querem desfrutar de tudo que presta, mas de tudo mais ainda que não presta. As doenças vêm. Existe, filho, micróbios que são transmitidos através de sexo, não tem? Sim. Existem micróbios, Bactérias, né? bactérias, que são atacadas espiritualmente também, que são direcionadas através do sexo. Não só do sexo, da droga também. Claro. Por que o ser humano lembra que determinado lugar cheio de doente, ele não vai, ele lembra de não ir porque ele sabe que lá vai pegar alguma coisa. Mas ele, no entanto, se permite ir a vibrações doentes sem muito zelo. Por que fazemos isso? Porque, filho, ainda falta o entendimento, a evolução, o conhecimento. Aonde os seres negativos mais imperam são nesses momentos. E um se afiniza ao outro, entendeu? Sim. Um se afiniza, é pela lei da afinização. Claro. Um se atrai ao outro. Quais são os perigos da evocação do mal? Todos. Pois o mal é mal, né? E muitos médiuns novos não sabem lidar com a mediunidade e querem se apressar no conhecimento
e deixam de caminhar pelo lado certo para caminhar pelo lado errado. A resposta do errado é muito mais rápida. Fazer o mal, filho, é muito simples. Claro. E do jeito que tem nossa banda, os que fazem o bem, tem também a mesma banda e o mesmo grupo que se faz o mal. Muitas vezes usando os nossos nomes. Se na quimbanda, depois de entregar tudo aquilo que aqueles espíritos pedem, sangue e outras coisas, como o senhor mesmo disse, se consegue as coisas mais rápido, mais rapidamente, vocês não teriam receio ou medo de perder o público para eles, porque o ser humano é imediatista? Eu não tenho medo. E eu te garanto que Tranca-Rua, Marabô, Zé Pilintra, que fazem o bem, não tem medo. Porque nós sabemos que no caminhar daquilo ali, o final deles é chegar até nós. Toda ilusão é passageira? Toda ilusão é passageira. Claro. E vocês então apostam no recurso do tempo? Nós trabalhamos dentro do tempo. Sabemos que dentro do tempo tudo vai acontecer. As cobranças vão vir. Sim. O que acontece com o espírito que no último minuto entrega a alma para Jesus e se arrepende? Bom, filho, o que acontece não se isenta das cobranças que vai ter. Não adianta ter sido um perdido aí, um causador de sofrimentos. Vai ter a ajuda de Jesus, porém vai ser cobrado, porque a existência de vocês é kármica. O Dharma. Das pessoas é exigido o pagamento pela própria consciência ou pelos amiguinhos desencarnados? Quem exige que ela retorne e pague o que ela fez de errado na Terra? Jesus, a própria consciência ou os irmãos desencarnados? A lei, filho, do karma, a lei ela pune não com Jesus ou com isso ou com aquilo. A lei do karma expande a consciência do erro. E a pessoa movida pelo remorso não tem um outro caminho que consegue. Às vezes isso está adormecido nela quando está existente. E nós temos a facilidade de despertar esse lado. E aí começa-se esse remorso. Muitas das vezes o umbral que a pessoa se encontra, ela mesma cria para ela. Qual que é a diferença entre ter direito e merecer? Ter direito, filho, é algo que você ou qualquer outro faz de bom e que vem no seu livro da vida, que você agora pode ter um direito ou um merecimento. Nós, quando estamos vendo um ser na nossa frente encarnado e esse merece ser ajudado, pode ter certeza que todos nós juntamos, não precisa de nomes, mas de sim de espíritos verdadeiros para ajudá-lo. Um encarnado ou um espírito consegue irritar Exu? Assim, como não? Quando me pediram para quebrar uma perna, me tornou um ser ali naquele momento irritado,
pois diante de mim estava uma pessoa despreparada. Claro. Qual que o senhor acha que é a pior parte da reencarnação? Seria o esquecimento? O filho mesmo que tenha com esquecimento para reencarnar, mas a consciência, nós, muitos espíritos, está ali, anjos de guarda, benfeitores, pedindo para que ele não siga aquele momento. Porém, muitos determinam em fazer o mal, em prejudicar, e aí sim se torna uma encarnação difícil. Antes da gente finalizar esse encontro, pedir ao senhor que conselho o senhor dá para as pessoas que estão iniciando na mediunidade e para aquelas que querem conhecer e às vezes até se comunicar com seus guardiões. Todo filho ou filha que inicia-se na Umbanda ou mesmo no Candomblé, procure conhecer a religião, ver o que ela está proporcionando para ele se tornar um médium evoluído, porque certamente, se ele cumprir a missão certa, se ele servir, ele vai ser ajudado e vai ser servido. A evolução de um e de outro depende do médium mesmo. A pessoa gosta de Exu, gosta da direita e da esquerda e colocou para si próprio que vai colocar um congá e uma trunqueira lá na casa dela. Que conselho o senhor dá para uma pessoa dessa? Que não faça. Que não faça. Olha, moço, para se ter uma casa como essa, precisa-se aprender sobre fundamentos. Existem assentamentos, existem fundamentos. Essa casa, como qualquer outra casa que é de lei e que trabalha na evolução, é reconhecida, ela existe no astral. A casa, quando se é somente material, ela abre e fecha. Claro. E o lugar onde as pessoas habitam não é um hospital para necessitados. Não. Quando se é uma casa abrida de qualquer jeito, filho, mesmo que tenha entidades de coração ali para trabalhar, mas não tem o amparato espiritual que precisa daquela casa. Cantinho dos Orixás, que é essa casa, ela tem os graus dela. Claro. Mas assim, a pessoa pergunta assim, na casa onde ela dorme, onde ela mora mesmo. Não se deve abrir trunqueira e nem congá. Jamais. Pronto. Seu Exu, vou pedir ao senhor, se o senhor tem tempo, a gente realizar mais um período de gravação aqui com o senhor. Se está da sua satisfação, vamos lá. Tá, sim senhor, muito obrigado, viu? E pedir então para esse primeiro encontro, qual seria a mensagem final, as palavras que o senhor quer que as pessoas levem no coração e na mente, de tudo que foi falado até agora. Que ame a si próprio, que procure ser mais caridoso, que procure ver o outro como se estivesse olhando para si, que não procure a Umbanda para prejudicar ninguém, que não nos usem os nossos nomes para acabar com a vida de ninguém, que sejam mais pensadores nas atitudes, pois tudo que você direciona volta para você. Se você direcionar o amor,
o amor vem. Se você direcionar o ódio vai te habitar. E o Senhor autoriza colocar isso aqui como uma fala sua? Casa em que se mora não é hospital de necessitados. Não, jamais. Temos que ter separação. Pronto. Então é uma colocação que o Senhor faria tranquilamente. Não é? Que a casa onde se mora, o Senhor concorda que não é hospital de necessitados. Ô filho, deixa eu lhe explicar uma coisa. Fala. Na egrégora dessa casa, existe 7 anéis. Nossa. Porque ela trabalha sob a vibração de 7 orixás maiores e de orixás menores. Cada anel, filho, separa a morada desse médium e a casa. Como se criaria esses anéis se ele dormisse aqui, no cômodo ali, com a vibração que ele tem, que é humano, com as falas dele, que é humano? Como separaríamos o sagrado? Claro. É preciso pensar. É preciso ter Antes de consciência. abrir uma casa, quem te escora, quem zela, quem cuida do seu lado vai te dar a condição para você ter aquela casa. Claro. Para o eixo, tem um ponto que o senhor mais gosta de ouvir ou de cantar? Filho, eu gosto de muitos pontos. O meu, por exemplo, é o... Tenho o meu cruzeiro branco na Umbanda, tenho o meu cruzeiro preto na Quimbanda, o eixo cruzeiro vem me ajudando é na Umbanda, o eixo cruzeiro vem me ajudando é na Quimbanda. Quem disse pra tu que eu não atuo na Quimbanda? Para o eixo! Seu cruzeiro, o que determina a força de Exu? O trabalho, a verdade, ser correto, amparar, tudo isso determina uma força de Exu. Que enfraquece Exu? A mentira, o não cumprimento das suas tarefas, fazer o mal, porque nós, Exu de lei, não fazemos o mal. E pedir então para esse primeiro encontro, qual seria a mensagem final, as palavras que o Senhor quer que as pessoas levem no coração e na mente, de tudo que foi falado até agora? Que ame a si próprio, que procure ser mais caridoso, que procure ver o outro como se estivesse olhando para si, que não procure a Umbanda para prejudicar ninguém, que não nos usem os nossos nomes para acabar com a vida de ninguém, que sejam mais pensadores nas atitudes, pois tudo que você direciona volta para você. Se você direcionar o amor vem. Se você direcionar o ódio vai te habitar. E não me usem para fazer mal para ninguém. Jamais faço isso. Nem aqui, nem em Encruzilhada, nem em Calunga, nem em lugar nenhum. Não ponham o meu nome em um trabalho para prejudicar qualquer pessoa. Agora, para ajudar, eu estou junto. Para tocar no problema em uma pessoa, é necessário trabalhar ali desde da raiz do que
está acontecendo até um todo. E quem é um dos que está lá dentro da calunga, ou às vezes fora da calunga, para buscar naquele momento recebê-lo e direcionar, sou eu, Exu Cruzeiro.